Galera, vambora! Copa do Brasil. Vamos falar da noite da Copa do Brasil. Tá aí na tela para vocês. Santos, Neymar, apesar da cara sorridente do Neymar, que reestreou no Santos depois de um longo hiato, o Santos acabou eliminado na competição, eliminado nas penalidades para o CRB. Cara, muita coisa. Assim, a gente já fez uma reflexão longa ontem sobre talvez, eu não digo nem o descaso, mas talvez a falta de cuidado, a falta de tato de algumas equipes de jogar a Copa do Brasil neste momento, nessa fase, em virtude de você pegar um adversário que é claramente mais fraco que você. Então você, pô, pensando num longo calendário, uma equipe que joga outras competições, às vezes tá focado na Libertadores, ou tem até uma Sul-Americana que é um pouquinho mais fácil, você já não é aquela competição que brilha aos olhos como a Libertadores, mas de repente também é uma fonte de. É uma maneira de manter calendário, então você ganha grana com direito de televisão. Perdão, nossa. É uma maneira de se manter vivo na competição e aí ganhar uma grana da competição, seja ela você ganhando da Comebol ou da CBF, seguindo a Copa do Brasil. Então, assim, em virtude do calendário, que é muito ajustado, que é muito apertado, às vezes você tem que fazer escolhas e vamos priorizar aí o pessoal lá do departamento de futebol senta, vai analisar, comissão técnica, ó o barulho aí, a comissão técnica, eles avaliam o calendário e falam, pô, esse aqui a gente não pode poupar, esse aqui de repente a gente pode poupar, porque a gente entende que é um adversário um pouco menos qualificado, enfim, e aí a gente fez uma longa reflexão ontem sobre esse assunto, mas o caso do Santos é um caso diferente, é uma outra, um outro momento, uma outra particularidade. O Santos, eu acho que se mobilizou para jogar esta partida. A Copa do Brasil é muito necessária ao Santos. E eu acho que houve uma mobilização para que essa partida se tornasse um objetivo, um foco de momento, pelo menos. De momento. Claro que você escapar do risco de rebaixamento é o principal objetivo, mas neste momento, neste dia, nessa hora, a Copa do Brasil é o que mais interessa. A gente precisa se classificar, é tudo ou nada, é seguir vivo na competição, é manter o calendário aberto para a gente, possibilidade de mais jogos, ritmo de jogo, fora o Pix que é generoso, fora o Pix da CBF que é generoso e ajudaria demais o Santos, Santos que não está lá com nas suas melhores condições. E a verdade é que é, muita coisa aconteceu, né? Muitas mudanças aconteceram. Eu não sei o que de fato rolou no Santos enquanto o Pedro Caixinha estava lá. Eu sei que assim, o que se dizia que acontecia no Bragantino, agora essa mesma boataria, digamos assim, porque pô, eu não posso falar que é verdade, porque eu não tenho a documentação, eu não tenho papel escrito, eu não sou médico, eu não estou lá para avaliar os jogadores, mas se diziam que os treinamentos do Caixinha eram muito pesados e isso estava castigando os atletas. Isso já no Bragantino já existiam notícias sobre isso e agora no Santos também houveram notícias sobre isso, de que os treinamentos do Caixinha estavam comprometendo o elenco. E aí, pô, hoje você vê um comentarista ou outro falando sobre isso, fala, pô, os jogadores hoje estão desgastados. Então o Santos precisa primeiro recuperar os seus atletas em virtude da passagem de um treinador que deixou um legado horrível e, e jogadores lesionados. E agora volta o Neymar. O fator Neymar é um fator que, assim, inegavelmente, apesar de não estar jogando há muito tempo e tá voltando agora, o Neymar ele é um cara absolutamente extra classe. Ele, assim, a gente já falou sobre isso várias vezes. As pessoas falam sobre isso várias vezes. E às vezes você pode não gostar do Neymar. Eu sempre falo aqui, cara, você pode ser anti, você pode não gostar do Neymar como pessoa, o que ele representa, o que ele faz. Você pode achar, pô, o que aparece dele nos sites de fofoca. Talvez, assim, eu respeito a sua opinião, mas assim, se você não entende nada de futebol, que eu não tô fazendo uma acusação, só tô falando assim, pô, não entendo muito de futebol, você chega, pô, não entendo muito de futebol. Ouçam os especialistas, ouçam os críticos. O Neymar, ele assim, o que eu volto a repetir, tenta excluir, deixar de lado o fator do cara polêmico, o cara que aparece nas notícias de fofoca, sempre com uma polêmica. Mas dentro de campo,
Claro que a gente não pode dissociar a pessoa com o atleta, porque tudo isso é uma composição, tudo isso influenciam pessoas. Tem pessoas que seguem o Neymar, que idolatram o Neymar, então tudo isso influencia uma pessoa. Agora, assim, eu tô falando do atleta, do jogador dentro de campo, o talento dele é inegável. Você pode não gostar dele, mas o que eu tô falando, o talento do Neymar ele é inegável. E é em situações como essa que fica evidente o quanto que ele é diferente. Um atleta voltando de lesão é muito difícil, cara, de repente fazer uma boa jogada, conseguir criar alguma situação perigosa, fazer em pouquíssimo tempo, meio que fazer a diferença. Não fez a diferença, óbvio, porque o Santos não ganhou. Mas o Neymar, no pouquíssimo tempo que esteve dentro de campo, ele criou situações que permitiram o Santos até, de repente, buscar uma vitória. Não conseguiu, mas é o que eu falo assim, os pouquíssimos momentos de brilhantismo, o Neymar, cara, assim, ele faz em pouquíssimo tempo o que talvez um atleta leva a vida inteira para conseguir. Que é assim, uma jogada de gênio, né? Um momento brilhante. Então, assim, é inegável que assim, a participação do Neymar nesse Santos, ela é fundamental para a recuperação do Santos. Ela é fundamental. A gente vai passar pela notícia aqui. O Neymar vai deixar no ar se vai renovar ou não. Eu não sei se ele vai renovar. Eu acho que não vai. Tá? Eu acho que não vai. Mas se o Santos quisesse se livrar desse risco de rebaixamento, que vem se consolidando cada vez mais a cada rodada que passa, é imprescindível que o Santos tenha um atleta como o Neymar. É imprescindível. Eu achei que assim, o fato do Neymar estar lá na Vila Belmiro fosse mudar o brilho dos atletas e que os atletas entregariam um pouco mais, cara, se doariam um pouco mais. A verdade é que, como eu falei, aparentemente a passagem do Caixinha arrebentou com o elenco e agora o time tenta se recuperar. O time tenta se recuperar. E para se recuperar, agora, sem confiança, fica mais difícil. Porque, pô, vamos supor que de fato o time está desgastado, em virtude da passagem do português para o Caixinha. Eles têm que se recuperar fisicamente e mentalmente o time está esmiuçado. Então você precisa de um cara com a irreverência e com o talento que tem o Neymar, com um cara que tem a capacidade de chamar a atenção como o Neymar, porque o Neymar jogando bola, ele não precisa nem arrebentar, ele não precisa nem chamar, ele não precisa nem ser o protagonista, mas o Neymar dentro de campo, toda a atenção da imprensa sai do Santos, sai das más atuações, sai de um jogador ou outro e recai diretamente sobre o Neymar. Então, assim, ele é um holofote, ele é uma blindagem, digamos assim, que ela é muito necessária para o Santos neste momento. Neste momento. Não sei se ele vai ficar, eu espero que sim. Espero que sim. Seria muito legal vê-lo atuando mais vezes, mas é cada vez mais difícil a gente acreditar que o Neymar vai conseguir jogar por muito tempo. Talvez ele jogue por um mês e se machuque de novo. Então, nos pouquíssimos momentos em que o Santos tiver o Neymar à disposição, e eu espero que ele fique até o final do ano, eles vão ter que tirar o máximo desses momentos para que eles consigam a pontuação necessária para escapar do rebaixamento. Porque se não for assim, cara, eu não vejo uma perspectiva muito positiva no futuro aí pro Santos, tá? Vambora. E agora mais difícil ainda por conta da grana, né? A Copa do Brasil tem uma grana generosa, a gente sabe disso. E agora sem o craque fica realmente muito complicado. Sem o craque não, sem estar na competição fica realmente muito complicado. E a saída do Neymar também levam consigo oportunidades de patrocínio, porque nada, muitas marcas querem estar na camisa do Santos, porque o Neymar vai vestir essa camisa também. Bom, resultados, tivemos uma noite muito positiva em termos de gols. Incrível, né? Incrível. O Internacional venceu o Maracanã, perdeu 3 pênaltis. O Alan, o pessoal ali tá precisando, eu não sei, vai cobrar o Ener Valencia, o cara perde pênalti, vai o Alan Patrick, perdeu 2 pênaltis o Alan Patrick nesse jogo, o Wesley perdeu pênalti, os caras estão precisando encontrar alguém que é batedor de pênalti. Eu não sei quem que eles vão procurar, quem que o Roger vai colocar lá, porque a coisa tá feia, já tá ficando vexatória, na minha opinião.
o negócio tá ficando constrangedor. Eu não sei quem que vai bater essa penalidade, pega um cara ali, treina o cara e, pô, eu falo como se fosse fácil, né? Eu acho que nos treinamentos o Alan Patrick deve ser 100% de aproveitamento. Eu não tô aqui, não é meme não. Eu acho que o cara, de fato, ele, o Valência, eu acho que os caras são 100% de aproveitamento. Agora, pô, é brincadeira. Numa partida, você perder 3 pênaltis, você ainda ganhou de 3-0. O respeito máximo ao Maracanã, né? Mas a equipe é tão fraca que o Inter, mesmo perdendo 3 pênaltis, conseguiu aí marcar 3 gols, né? Teve o primeiro pênalti, o Alan Patrick foi dar uma cavadinha e aí ele se redimiu, fez um golaço de uma cara, um golaço. O goleiro nem ficou pregado no chão, né? Depois perdeu mais 2 pênaltis e marcou mais 2 gols. Então, sim, tudo certo. Noite positiva, noite feliz. Mas tem que ver isso aí, cara. Isso aí não é normal, não. Perder 3 pênaltis. Isso aí não é numa noite, num jogo só. Também não me lembro de uma partida que a equipe perde 3 pênaltis e ganha de 3-0, né? Enfim, Internacional avança, Cruzeiro avança também. Partida fácil, 3-0 para cima do Vila Nova. Palmeiras 3-0 para cima do Ceará, confronto de Série A. O que é mais, o que chama mais atenção de todos esses duelos, mais uma vez o destaque é o Palmeiras, porque o Palmeiras pegou uma equipe de Série A e simplesmente amassou, como se não fosse nada, como se o Palmeiras tivesse, como se fosse o Cruzeiro pegando o Vila Nova, que a gente sabe que é um adversário inferior. A gente sabe que é o Internacional pegando o Maracanã, a gente sabe que é um adversário inferior. Aqui é um duelo de Série A e o Palmeiras tornou essa partida como se fosse um adversário, pô, trivial. E não é, pô. E não é, não tô aqui menosprezando o Ceará. O Palmeiras ele tá num estágio tão, assim, tão diferente dos outros que ele passou pelo Ceará como se, assim, poxa, uma equipe de Série A como se fosse pô, uma equipe que tava, que a gente olha e fala, pô, essa equipe é muito inferior, hein? Mas não é tanto assim, não. A gente sabe que existe uma diferença. Claro, não dá pra gente também ficar de demagogia aqui. A gente sabe que é uma equipe que veio da Série B, tem um orçamento limitado, vai estar fazendo uma bela campanha. Mas eu acho que assim, o 3-0 demonstra aí o tamanho da diferença que existe entre essas duas equipes hoje. São duas equipes de Série A e o Ceará está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro. E esse resultado, para mim, demonstra o tamanho da diferença do abismo técnico que existe entre essas duas equipes hoje. Então, se o Palmeiras tem essa diferença pro Ceará, que é uma equipe de Série A, você imagina o restante da tabela. Deixa eu abrir a tabela aqui do lado rapidinho. Ó. O Ceará hoje é o quinto colocado. É o quinto colocado. Esse 3-0 para mim é o tamanho da diferença que existe, o abismo técnico. Então você imagina o abismo técnico que tem do Palmeiras do quinto colocado para baixo. Então, assim, a disputa do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já está nessa disputa. Claro que a temporada é longa, desgastante, a gente não sabe o que vai acontecer na Copa do Mundo, mas neste a gente só pode falar com base na realidade, né? Nos fatos atuais. E o fato atual é que essa equipe tá com um shape, digamos assim, né? Com todo respeito, essa equipe tá com um shape que realmente tecnicamente os caras estão muito acima. Estão muito acima. O investimento valeu a pena. Aquele investimento que se paga. O Palmeiras investiu muita grana e o investimento, para mim, tá se pagando. Capital do Distrito Federal e Botafogo 1-0, apenas um golzinho na partida. O Botafogo avança porque amassou no primeiro jogo, mas destaque aí pro Rodriguinho, que marcou o gol do Capital. Cara, que golaço! Que golaço, um daqueles gols que vão entrar aí nos gols mais bonitos da temporada. É impressionante, o cara nunca mais vai fazer um gol desse na vida. É raríssimo a gente ver um lance desse. Imagina o cara, ele vai ficar brincando nos treinos dele lá. Aí quando acabar o calendário, ele vai ficar ali, né, brincando com os amigos, vai ficar num campinho ali. Enfim, o cara vai ficar treinando isso aí, ele vai ficar chutando essa bola mais 1 milhão de vezes. Eu acho que na vida dele, até ele decidir que, pô, vou parar de jogar bola mesmo, né? Porque vai ficando mais velho. Espero que o Rodriguinho aí, viva bastante tempo. Vai chegar o momento da velhice que ele fala, pô, já tá doendo a perna, tá dando aquela puxada. Até lá,
ele vai dar, pô, mais 1 milhão, mais 2 milhões de chutes aí para tentar replicar esse gol e ele não vai chegar nem perto de replicar esse gol. Porque foi assim, foi um negócio monumental, né? Monumental, baita gol, belo gol. História do capital, Botafogo avança tranquilo, sem muito, né, sem muito desespero. CRB e Santos, a partida que a gente já destacou, o Santos acabou perdendo nas penalidades. O Neymar foi o primeiro a cobrar dessa vez e para tirar a pressão da equipe, mas não deu, né? Aí, pô, é complicado. O cara, na Copa do Mundo a gente criticou muito o Neymar e o Tite e eu acho que merecíamos criticar mesmo, porque o Neymar deveria ter aberto a cobrança ali. Ele ficou para bater a última e nem bateu. Então, eu acho que esse o melhor caminho, eu acho que é esse. É claro que é mais legal você se consagrar, bater o pênalti da vitória, mas aí você tem que garantir que vai chegar lá. Você vai chegar no pênalti da vitória. E nesse caso, não. É melhor você abrir, dar tranquilidade aos seus companheiros e depois ver o que acontece. O Neymar fez a parte dele, mais uma vez cobrando um pênalti monstruoso, como só ele sabe fazer. Mas aí a história foi essa. 5-4 e o CRB avança, o Santos fica pelo caminho, um prejuízo para mim esportivo e financeiro, assim, de proporções que não dá para a gente, neste momento eu não consigo nem mensurar. Eu não consigo nem mensurar. Bragantino 6, Criciúma 0. Aí estão os jogos, muitos gols, né? 6, 3, 3, 3, 1, muitos gols. Muitos gols. E os classificados estão aqui. Logo menos vai ter mais um sorteio aí para definir os embates. Agora sim é só cachorro grande, tá? Ah, não, ainda tem um. Ainda tem um ou outro ali que a gente não diria que a gente consideraria uma zebra, talvez. O Retrô, por exemplo, a gente pode considerar como uma zebra. Tem o CRB, né? Que a gente destacou aqui, o CSA também. Então, vão ter só cachorro grande, porque nesse ponto da competição também não tem nenhum, né? Não tem nenhum aleatório ali, não. Só cachorro grande, mas obviamente que desses cachorros grandes tem os menorzinhos, tem os azarões, tem as zebras. E as zebras estão aí. Vamos ver como é que vai ficar o sorteio. Claro que todo mundo vai torcer para pegar a zebra. Mas aqui, amigo, aqui é jogar bola e jogar bola. E não tem muito como escolher, não. Você quer ser campeão da Copa do Brasil. Talvez é melhor até se eliminar um favorito agora, né? Torcer para pegar um favorito e eliminar agora, antes que o cara cresça com a competição, do que pegar lá na frente. Porque às vezes você pega lá na frente e aí, pô, aí o cara tá confiante, tá grandão, né? Talvez é melhor eliminar agora, hein? E faça a sua parte, cada um faça a sua parte. É cada um por si. Cada um por si. Bom, vamos embora. Aqui as palavras do Neymar. Jogou por cerca de 30 minutos. E deixa eu ver aqui, ó, pegar algumas aspas do craque, ó. Eu sei que comigo, dentro de campo, as coisas são diferentes. Em 20 ou 25 minutos, eu posso fazer a diferença. E pode mesmo. Isso aqui não é o cara se achando. Ele pode mesmo. E o Neymar, ele é muito diferente. Eu sei que posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo, mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação. Aqui eu não vejo como cobrança, não. Essa aspas aqui, tá? Do Neymar. Não pode depender só de mim. Isso aqui é muito óbvio. O Neymar é um jogador dos 11 dentro de campo. Ele vai fazer a diferença. E ele sabe que ele vai fazer a diferença, porque ele é muito diferente. Só que, cara, ele não pode dar assistência e fazer o gol ao mesmo tempo. Ele precisa de. Ele precisa de um suporte. Ou alguém vai me dar essa bola e eu vou fazer o gol. Ou alguém vai cavar um pênalti, ou fazer um gol de pênalti. Ou eu vou dar assistência e alguém vai fazer o gol. Não tem como depender só de mim. Aqui eu acho que é perfeito. As palavras do Neymar, eu não senti cobrança, não senti pressão para ninguém. Eu acho que o Neymar foi lá e mandou a real, gente. Tô aqui, tô para ajudar. Só que assim, não pode depender só de mim. Vocês não podem achar que eu vou entrar dentro de campo e eu vou resolver para todo mundo. Estamos todo mundo junto. Claro que o salário dele é o maior de todos. E ele é o protagonista muitas vezes. Ele é o protagonista. Agora, só o protagonista não ganha jogo. Sobre a renovação, despistou? Não sei ainda. Não sei. Eu acho que não, né? O Neymar ele é muito
ele é muito esguio em relação a isso. Eu acho que ele já tem planos para o segundo semestre e provavelmente não deve incluir se manter no Santos. Óbvio que a gente vai torcer, fica a nossa torcida para que o Neymar siga no Santos, mas como eu falei, eu acho muito difícil. Aí tu acho muito é desgastante, né? É desgastante porque você vê que assim, o próprio atleta às vezes se desgasta. De, poxa, tô fazendo o meu máximo, tô fazendo a diferença dentro de campo, dentro dos meus limites, obviamente, e a equipe não ajuda, pô. A galera não contribui. Aí fica difícil. Pô, sobre o Estevão aqui, se emocionou, diz que vai sentir falta, e vai sentir mesmo, porque, pô, o que o cara tá vivendo é impressionante. Estou vivendo dias incríveis, mistura de sentimentos, difícil de explicar quando você está jogando. Difícil de explicar quando você está jogando. Você está jogando para dar a vida aos torcedores e ter esse reconhecimento da torcida, sabendo que daqui a uns dias eu não vou viver mais isso. Tenho que agradecer essa torcida maravilhosa por tudo que fizeram por mim. Tá aqui o Estevão, tá pra sair, né? Tá chegando cada vez mais perto o dia da despedida, negociado com o Chelsea da Inglaterra, mas sob acordo de permanecer no Palmeiras até a disputa do Mundial de Clubes. Então, cara, tá chegando perto. Se você não viu o Estevão, você perdeu. Você perdeu. Um craque, um gênio dentro de campo, gênio da bola. E mais um daqueles fenômenos do nosso futebol que vai se despedindo, vai chegando perto da despedida. Então, você, torcedor palmeirense, é hora de comparecer de repente e tentar ver o craque. E você que não é torcedor do Palmeiras, também é uma oportunidade. Vai lá na aula de torcedor visitante, de repente, procurar ali assistir um jogo do Estevão, porque o garoto ele é diferente mesmo. Ele é diferenciado. Claro que não é no nível do Neymar, né? A gente fala do Neymar, elogia o Neymar, claro que não é no nível do Neymar, mas o Estevão você vê que ele destoa dos demais. Ele destoa. Tem alguns atletas que você vê claramente que ele é muito diferente. Ele destoa dos demais. Tecnicamente, você sente a diferença que existe dele para os outros atletas. E o Estevão é um desses caras. O Estevão é um desses caras. Então, se você é torcedor palmeirense ou torcedor rival, ou simplesmente um torcedor apaisana, fã de futebol, é chegada a hora. São pouquíssimos jogos aí até a despedida, até o Mundial. E, enfim, muito sucesso aí na trajetória, né? Com certeza vai sentir falta aí da torcida alviverde. Vamos embora! Para a gente finalizar, dois assuntos para a gente finalizar. Saída do Carlo Ancelotti, anunciada pelo Real Madrid, de fato agora oficializada pelo Real Madrid, desde 2021 lá, hein? Desde 2021, então, seleção brasileira aguarda, tá em crise, mas vai manter e ele vai também cumprir o contrato dele. Então, aguardamos a chegada do Carlito, aguardamos convocação. Já saiu aí uma pré-lista. Eu não vou nem passar por eu ia falar playlist. Não vou nem passar por essa pré-lista. Eu quero ver a lista. Eu quero ver a convocação. A pré-lista, cara, não me interessa. Eu quero ver a convocação de fato. E a pré-lista, pô, ele pede o nome que ele quiser. E aí foi uma galera lá, né? Foi uma comissão lá conversar com ele para meio que fazer essa pré-lista. E aí fica os caras, posso pôr esse aqui? Pode. Posso pôr esse aqui? Pode. O cara tá com a cabeça no Real Madrid, cara. Já se vier alguém e falar assim, posso pôr sei lá, mano, o Romero, que não é nem brasileiro, o Carlito vai falar, pode. Depois que ele vai ver, pô, esse aqui não é brasileiro, galera. Vocês me trollaram ali, né? Então, cara, quem sugeriram é depois a lista. Então, eu acho que, como eu falei, essa lista foi montada num momento ali que ele não tava nem com a cabeça. Depois ele vai pensar e talvez apareçam nomes na convocação que nem estavam nessa pré-lista. A pré-lista é só para nortear o trabalho dele. Fala, pô, como é que ficou aquela lista lá? Vamos dar uma olhadinha aí. Aí começa a olhar, pô, esse cara aqui eu não conheço. Quem que é esse cara aqui? Pô, mas você falou pra pô, falei pra pô, não falei que eu vou convocar seu prego, né? Vai ser mesmo assim. Vai ser bem assim. Com toda a cordialidade dele, obviamente, né? Dizem que é um cara muito gentil, um lorde, né? Então vão chegar aqui, pô, Carlito, e esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? Você falou pra pô, falei pra pô, mas eu não falei que eu vou convocar, meu irmão.
existe a diferença muito grande, né? Então eu acho que muita coisa não, mas a lista vão ter nomes que podem surpreender, eu acho, tá? Eu acho. Bom, para finalizar, o caso vai de Bet, Augusto Melo, presidente do Corinthians, indiciado pela Polícia Civil de São Paulo, por José Edgar de Matos e Iago Rudá. Augusto Melo, atual presidente, e 2 ex-dirigentes do Corinthians e intermediários são indiciados. E aí o Corinthians retornando aí às páginas policiais, o Alex Cassundé já foi mencionado muitas vezes no início da temporada, né? Quando deu todo o bafafá, quando deu toda a crise. E agora o Augusto Melo ser indiciado, eu acho que assim, é uma parada que tem um impacto diferente. Porque até então, ex-dirigente, beleza, eram caras que tinham contato próximo com o presidente, aí a oposição podia até questionar, falar, cara, como é que você põe um cara desse aqui, cara corrupto, como é que você coloca um cara desse para ser dirigente do Corinthians? Agora é o nome dele. Agora é o nome dele. Ele, segundo as investigações, não sei qual o desfecho, mas até o momento, por ser indiciado, ele é peça participante nesse esquema. Né? Que teve aquela comissão da Vai de Bet, depois esse dinheiro foi repassado por empresa fantasma, enfim, isso aí ficou circulando e caiu nas páginas policiais. Ó, Augusto Melo e outros indiciados, segundo as investigações, acabaram enquadrados em 3 crimes: furto qualificado pelo abuso de confiança, associação criminosa e lavagem de dinheiro. O presidente corintiano afirmou na sexta-feira passada que, mesmo com o indiciamento, não renunciaria ao cargo para o qual foi eleito no fim de 2023. Então, pelo que eu vi, hoje vai ter uma coletiva do Augusto, vai estar lá ele com o advogado do lado, vai ter a votação pelo impeachment dele. Eu acho que o Augusto vai ser impeachmentado, tá? Eu acho que ele vai ser impeachmentado. Você vê assim, o cara, ele é... Pô, eu até elogiei aqui o Augusto, porque o Duílio fez uma gestão para mim tenebrosa, não ganhou nenhum título, mas ele não apareceu nas páginas policiais. O Augusto, para mim, teve uma atuação como presidente vexatória, com aquela reunião com alas da torcida ali organizada. Uma reunião, ele prestando conta para torcedores. Para mim, aquilo lá era motivo de sofrer impeachment ali e nunca mais voltar para o Corinthians. Mas beleza. Para mim, mesmo com o título paulista, assim, a maior vergonha dos presidentes do Corinthians dos últimos anos é esse Augusto Melo, na minha opinião. A gestão do Andrés foi um lixo, podemos até falar, foi uma bosta. A gestão do Duílio foi um lixo, foi uma bosta mesmo. Mas esse Augusto Melo, para mim, o cara, ele superou todos os limites. Ele superou todos os limites. E eu imagino que ele vai ser impeachmentado. Só que assim, o cara é tão ruim. O cara é tão ruim que ele não tá pensando no Corinthians, tá? Ele é um cara que ele não tá pensando no Corinthians. Porque assim, ele provavelmente já sabe se ele vai ser afastado ou não, se ele vai sofrer um impeachment ou não. Ele provavelmente já sabe, né? Porque o pessoal já dá aquela... rola tipo um conclave. Tipo um conclave. Os caras fazem aquela pesquisa tal, ó. Vai dar ruim. Então ele já sabe. E se ele já sabe, se no caso... É óbvio que aqui é um cenário hipotético. Se ele for de fato impeachmentado, se ele é tão ruim que ele, em vez de preservar o Corinthians, salvar um tempo, pô, vou me afastar, deixa alguém competente chegar, eu não vou, né, despender esse tempo para desgastar mais equipe, para gerar mais desconfiança, para que a administração não fique parada. Não, o cara segue no cargo, prejudicando a equipe, atrasando qualquer outro processo, porque sim, existe um processo de impeachment rolando, então coisas importantes da administração que deveriam acontecer, talvez fiquem de lado, porque, óbvio, existe uma prioridade de momento, que é um plano de contingência. E outra, assim, se ele de fato está sendo investigado pela polícia, quem me garante, se ele de fato é culpado, eu não sei, mas quem me garante que também não está lá para, de repente, maquiar algum número, né? Tentar... Não estou falando que é o que ele vai fazer, gente. Eu estou falando assim, cara, existe uma série de situações que
Se lá na frente tiver confirmado o impeachment, a gente vai falar, cara, o cara é tão ruim que ele, ao invés de sair logo e falar assim, galera, toque isso aí, não vamos perder mais tempo, o mais importante é o Corinthians. O cara tá preocupado com ele. O cara está preocupado com ele. E como eu falei, e se lá na frente, são dois cenários. Primeiro, o caso do impeachment. Segundo, o caso das investigações. Se lá na frente o cara for, de acordo com as provas apresentadas, considerado culpado, aí você vai se perguntar, cara, esse tempo que ele ficou ali enrolando, quem me garante que ele não sumiu com mais coisa, que, enfim, não fez mais coisa errada nesse período? Não dá para saber, né? Não dá para saber. Porque qual que é a intenção do cara? Ah, é só vaidade? Eu não sei, velho. Assim, e de novo, não tô acusando de nada, hein, antes que alguém fale alguma coisa. Eu estou levantando cenários hipotéticos, porque não faz sentido. Não faz sentido. A menos que você tenha a convicção de que não vai ser impeachmentado, então estou pensando aqui no melhor, na minha administração, no meu trabalho de amanhã. E aí, beleza, vão considerar o melhor cenário de todos. O cenário onde ele é inocente das investigações e não vai sofrer impeachment. Cara, vou seguir trabalhando aqui, que é um cenário plausível também, não? É um cenário possível, não é um cenário inviável. Mas como eu falei, a situação ela é tão feia que eu acho que o impeachment vai acontecer, senão não teria. Porque assim, houve um pedido de impeachment. Esse pedido, você viu? Olha o tempo que levou. Já desde o começo do ano, já estão falando do impeachment do cara. E o negócio vai acontecer só agora. Só agora eu não sei, né? Também. Olha o tempo que se levou para acontecer esse processo. Olha o tempo que se levou. Então, assim, se de fato for acontecer a votação do impeachment, ele vai sair. Só pelo tempo que levou, eu acho que foi o conclave que eu falei. É um conversando com o outro, buscando apoio do outro, procurando brechas legais aqui e ali, um para defesa, o outro para acusação. E se rolar, vai ser para tirar o cara. Vai ser para tirar o cara. Por isso que eu tô falando. Se rolar o impeachment, vai ser para tirar o cara. Eles não esperariam todo esse tempo para conseguir levar esse negócio para frente se não fosse para o cara sair. Porque se a oposição soubesse que o cara. Para a oposição é só fazer oposição, como sempre acontece. Mas se eles soubessem também que ia perder, pô, cara, não vão perder. A gente vai fazer oposição, a gente vai pegar no pé, a gente vai ficar soltando informações relevantes para a imprensa da merda que o cara tá fazendo aqui, e o cara não vai ter paz. O cara não vai ter paz, ele vai ter que andar na linha, na marra, porque a gente vai ficar no pé dele. Agora não, para um processo de impeachment ir para frente, é assim, é porque o cara vai cair. É porque o cara vai cair. Ainda mais o Corinthians, né, pô? É uma politicagem absurda. O Corinthians é o Game of Thrones acho que de todos os clubes brasileiros, o que mais representa o Game of Thrones, digamos assim, é o Corinthians, né? É muito quente, pô. Dava pra fazer uma série aí, viu? Da política corintiana, sem brincadeira, pô. Dava pra fazer uma sériezinha aí, Netflix. Porque o negócio é quente mesmo, cara. O negócio pega mesmo. Então, assim, repito, não sei se não é. Eu levantei o cenário mais positivo, onde ele é inocente das acusações aí e enfim, e não sofre o processo de impeachment. Pô, o cara tá trabalhando, beleza, não vou sair porque eu não vou ser impeachmentado, sou inocente, então... Mas eu falei, mas tem o outro lado também. E se for o outro lado? O cara foi indiciado. A polícia, ela não indicia a esmo. A polícia não vai chegar assim, não, estamos indiciando aqui o Augusto Mello porque a gente acha que é. Não, os caras têm prova ali. Os caras têm informação. Qual que é o propósito de você seguir num cargo de liderança, presidente do Corinthians, sabendo que você está sendo indiciado? Não pode ter um impacto no andamento das investigações, né? Enfim, de coagir porque assim tem muitas situações que a polícia pede até a prisão preventiva de um elemento. Não estou falando que esse é o caso, que precise, tá? Para que o cara não coaja uma testemunha, para que o cara não interfira nas investigações, para que o cara de repente não desapareça com alguma prova ou outra. Esse é o cenário. Então, se o cara já é indiciado, já tem alguma coisa lá. Se vai ser comprovado ou não, se é culpado ou não, aí um julgamento vai dizer. Estou falando assim, existe uma coisa lá, para que seja indiciado a polícia, os investigadores da polícia fizeram um trabalho e encontraram alguma coisa lá.
Por isso que houve um indiciamento. Seja áudio, seja prova documental, seja, né, áudio de WhatsApp, enfim, conversas de grupo de WhatsApp. Alguma coisa tem lá. Alguma coisa tem lá. Então, o cara seguir num cargo de presidência, para mim, assim, é uma coisa que normalmente o que os caras fazem é: estou me afastando para focar na minha defesa. Mas não, o cara segue lá. O cara quer ficar lá. Então, por isso que eu falo, não tô acusando de nada, não tô falando que é isso que tá acontecendo. Eu tô falando assim, para mim, a gente levanta hipóteses. E esse cenário, para mim, é o mais incômodo de todos. Porque com qual objetivo? Não estou pensando no bem do Corinthians. Então, pô, vai com esse papo de novo, né? Pô, puta papo bunda. Isso eu posso falar. Puta papo de merda, né? Todo o resto é só um cenário hipotético que a gente fica imaginando e a gente só vai saber lá na frente. Mas esse papinho de é pelo melhor do Timão. Pô, pelo amor de Deus, né? Enfim, mano, já me delonguei demais. Sexta-feira era pra ser tranquilo, a gente se estressa, né? Acaba se estressando. Gente, finalizando por hoje, agenda do final de semana. Vamos lá, vai. Paciência, né? Pô, é brincadeira. Vamos pegar a agenda aqui. Agenda do final de semana? Bom, Campeonato Brasileiro, Fluminense e Vasco, tá? Destaque aqui para Fluminense e Vasco. O bicho vai pegar, hein? O bicho vai pegar. O Fernando Diniz reencontrando aí o seu antigo clube, onde ele foi muito feliz campeão da Libertadores. E claro que a partida de domingo, Palmeiras e Flamengo. O jogo aqui que por muitos não, por alguns é considerada já uma das finais antecipadas. A gente destacou aqui, o Palmeiras vencendo, se o Palmeiras vence o Flamengo, abriria uma vantagem de pontos que para um time do Abel Ferreira, os adversários se encontrariam numa situação muito delicada. Muito delicada. Pior ainda será, o cenário para todo mundo vai ficar ainda pior se o Cruzeiro perde do Fortaleza também. Aí seria um cenário totalmente obscuro para todos os outros que estão eventualmente buscando aí uma disputa aí pelo título do Campeonato Brasileiro. A disputa vai estar aberta, óbvio, a gente sabe disso, mas como eu falei, para um time do Abel Ferreira, olha, o cenário não digo que o cenário para o Palmeiras fica mais fácil, porque não vai ficar. Né? O Palmeiras vai seguir nas outras competições, o calendário vai apertar, eles vão sentir o peso do calendário. Agora, para os adversários, é um cenário muito obscuro de você buscar a motivação para como é que a gente vai tirar essa margem de pontos para o Palmeiras. Então, assim, essa partida interessa muito a todos. Não, acho que não é nem só ao Flamengo. Acho que assim, essa rodada importa muito a todos que estão buscando o título do Campeonato Brasileiro, tá? É isso, gente. Por hoje isso é um longo podcast. Ótima sexta-feira para todo mundo. Para quem é de São Paulo, vai ter virada cultural. Então, pô, é aquele momento aí para aproveitar muitos shows gratuitos pelas cidades, eventos, apresentações teatrais. Se você curte aí um rolê cultural, chegou o seu dia, chegou o seu final de semana, tá? Valeu demais. Fazendo frio também em São Paulo, se agasalhe. Valeu demais. Forte abraço, ótimo final de semana e até semana que vem, gente. Tchau.